Não se pode imaginar que todo não cumprimento de ordem judicial de forma imediata seja por desobediência. A desobediência, para a caracterização, exige o dolo, isso é, a vontade livre e consciente do agente em não cumprir a ordem judicial. Então, se ele não cumpre, não é porque não queira, é porque não consegue, não há dolo e, portanto, não há crime de desobediência. Então, essa é a primeira questão. Eu acho que também os procuradores dos municípios ou do Estado devem auxiliar o juiz para entender exatamente isso. Auxiliar como? Explicando passo a passo o que foi feito para cumprir aquela decisão e qual é a dificuldade em cumpri-la. Porque se você, às vezes, em uma determinada situação, você só tem um laboratório no exterior para comprar aquele medicamento, não é fácil essa aquisição. Essa aquisição não é de um dia para o outro, mesmo porque o dinheiro não está à disposição, precisa ter toda uma alocação de verbas. Agora, se o juiz não recebe essas informações, ele parte do pressuposto, às vezes equivocado, que há um descumprimento doloso da ordem judicial, quando, no mais das vezes, não há dolo algum. Há uma impossibilidade de cumprimento daquela ordem em dias ou semanas, e, portanto, não estamos diante de uma desobediência à ordem judicial. Primeiro, temos que entender o seguinte: a Constituição brasileira, numa das suas cláusulas pétreas, explicita que todo aquele que se sentir lesado ou ameaçado de ser lesado pode buscar auxílio no judiciário. Então, essa esteira é livre de entrar com a ação. E será impossível paralisar isso. O que eu acho que é fundamental é você separar as coisas. Então, nós temos, a grosso modo, 3 formas de judicialização. Temos aquela criminosa. São vários os exemplos, eu poderia aqui dar vários exemplos, não é o caso, mas, no geral, é um conluio entre os maus laboratórios e algumas ONGs que fraudam necessidades inexistentes dos pacientes, buscando, evidentemente, o lucro. São vários casos, são casos que a autoridade policial, uns já estão sendo investigados, outros ainda estão para ser investigados. Então, essa é a criminosa. Além da criminosa, nós temos a má judicialização. É aquela judicialização que não é possível que se continue assim. Eu vou dar algum exemplo. Você lembra da pílula do câncer? A pílula do câncer virou uma febre no Brasil. Centenas e centenas de ações objetivando a pílula do câncer. Isso gerou a necessidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo criar um sistema para verificar se aquilo tem eficácia ou não. Portanto, gastou verba pública para verificar se aquilo tem eficácia. E as primeiras análises mostram que a ineficácia é quase nenhuma. Então, você cria uma expectativa e as pessoas buscam, na sua aflição, entrar com ação, esse tipo de pílula do câncer que não gerou grandes coisas. Posso dar várias outras. É muito comum uma família em desespero pedir a transferência de uma UTI do hospital A para o hospital B. E quando você vai falar com o médico, pede informação do médico, o médico diz: se tirar o homem daqui, ele morre, não é possível que tire ele daqui. Então, essa é a má judicialização. É dinheiro SUS jogado fora, jogado no lixo. Mas nós temos também a boa judicialização, que é necessária. Vamos imaginar o seguinte: um determinado estado ou uma determinada cidade não tem os medicamentos básicos da lista Rename, da lista SUS. Medicamentos que têm que ser disponibilizados. A pessoa vai no posto e não acha. Ela tem todo o direito de entrar com uma ação buscando esse medicamento que está na lista Rename. Ou então, a pessoa tem o diagnóstico de câncer e não tem o tratamento adequado dentro do prazo fixado em lei de 60 dias. Ela pode e deve ir ao judiciário buscar o seu amparo. Então, nós temos que separar a judicialização criminosa, a má judicialização, da boa e necessária judicialização. Evidente que hoje o Estado de São Paulo, por exemplo, gasta mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 200 no ano passado, com a judicialização. O governo federal gastou mais ou menos a mesma coisa, e se imagina que o Brasil inteiro se gastou quase 5 bilhões na judicialização. Não é isso que inviabiliza o SUS, vamos logo deixar claro, não é essa a questão, mas atrapalha o sistema. Por que atrapalha? Porque não há na rubrica uma rubrica de dinheiro da judicialização. Esse dinheiro sai de outros locais do SUS.
E faz falta, porque as pessoas estão em filas esperando tratamentos, ou estão... Enfim, esse é um dinheiro sagrado do SUS, que em muitas situações é jogado na lata do lixo, ou embolsado por criminosos.